Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo sobre grandezas químicas. E agora a gente vai falar sobre massa molecular, que refere-se à soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem a molécula. Anteriormente, no outro vídeo, nós calculamos a massa de apenas um elemento, né? E agora a gente vai fazer o cálculo da molécula, que ela é composta por vários elementos. A gente vai calcular a massa molecular das substâncias abaixo. Eu vou pegar algumas e depois vocês podem olhar com mais calma, certo? Então, vamos começar ali pela nossa água. A água ela é composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, como a gente vai fazer o cálculo da massa molecular? A gente vai fazer 2 vezes, porque temos 2 hidrogênios, vezes 1U, que é a massa do hidrogênio. Mais, como temos um oxigênio, 1 vezes 16U, que é a massa do oxigênio. Somando essa continha, a gente tem que a massa molecular da água é 18U. Vamos olhar aqui o ácido sulfúrico, que é um pouco mais robusto. Então, o ácido sulfúrico, eu tenho H2SO4. Eu tenho 2 hidrogênios, então é 2 vezes 1U, que é a massa do hidrogênio, mais o enxofre, eu tenho apenas um enxofre, então 1 vezes 32U, e eu tenho 4 oxigênios, então 4 vezes 16U. Somando todos eles, nós temos que a massa molecular do ácido sulfúrico é 98U. Vamos dar uma olhadinha aqui no CO2, no dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai seguir a mesma regrinha ali. Eu tenho apenas um carbono. Então, 1 vezes 12, que é a massa do carbono, e 2 vezes 16, que é a unidade ali de massa do oxigênio. Somando todos eles, nós temos que a massa molecular do dióxido de carbono, ou CO2, é 44U. Contando os átomos. Como contar a quantidade de grãos de arroz existente num saco de 5 quilos? Então, imaginem que a gente, antes das medidas, né, de quilogramas, por exemplo, como é que a gente fazia para ter uma quantidade específica de arroz ou de qualquer outro alimento para poder, de certa forma, comercializar ou até mesmo pesar para fazer receitas. Imagina se a gente tivesse que contar quantos grãozinhos de arroz tem em 5 quilos. Acho que a gente gastaria um tempo considerável, né? Então, assim, para facilitar e para deixar as coisas mais precisas, as unidades de medida elas foram aos poucos sendo incorporadas. Então, número 1, contamos uma certa quantidade de grãos. E como é que se faz isso, né? Contamos uma certa quantidade de grãos e pesamos. Depois, estabelecemos uma relação entre a massa determinada e a massa total contida no saco. E número 3, montamos uma regra de 3. Então, vamos supor que 100 grãos de arroz pese 2 gramas. Usando a relação entre a massa e a quantidade de grãos, temos que 100 grãos é igual a 2 gramas, regrinha de 3, né, pessoal? Bem tranquilo. Quantos grãos eu vou ter para 5.000 gramas, que é o meu X? Então, fazendo as minhas continhas, eu teria 250.000 grãos, ou 2,5 vezes 10 nas 5 grãos. Imagine se a gente tivesse que contar 2.500, 250.000 grãos de arroz para ter os 5 quilos. É bem inconveniente, né? Então, essas conversões e a própria medida em quilogramas e gramas e outras, elas servem para facilitar a nossa vida. Agora a gente vai falar de uma constante muito importante, que é a constante de Avogadro.
que são as massas atômicas de todos os elementos, quando expressas em gramas, contêm o mesmo número de átomos. Então, parece meio estranho, mas a gente vai desmembrar isso agora. Essa relação foi observada pelo cientista em questão, e no século XX, o valor de N, que está aqui nessa tabelinha em cima, onde diz número de átomos, foi determinado e ficou conhecido como a constante de Avogadro. Então, e quanto que vale essa constante? Ela vale 6,02 vezes 10 na 23. Então, dizemos que existem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de enxofre em 32 gramas de enxofre. O mesmo vale para quando a gente tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cobre, só que em 64 gramas de cobre. Varia conforme o peso de cada elemento. Até aqui ao lado a gente tem uma imagem para vocês terem uma noção, e até mesmo por curiosidade, como a gente encontra, algumas das formas de como a gente encontra os elementos. Ali o branco, que tem o S, é o enxofre, ao lado o carbono, à frente a gente tem o cobre. Aliás, tem algumas soluções de cobre que são muito bonitas, que são um azul turquesa bem aberto, bem bonito, né? Temos o chumbo e temos ali também o mercúrio. Um outro conceito bem interessante a gente falar agora é o mol, tá? O mol é a unidade de medida que expressa a quantidade de matéria. Então, a grandeza é a quantidade de matéria e a unidade de medida é o mol e a constante de Avogadro tem uma relação entre eles, tá? Assim como uma dúzia refere-se a 12 unidades, o mol refere-se a 6,02 vezes 10 na 23 partículas de átomos, moléculas, íons, o que for, certo? E a gente tem um exemplo aqui do açúcar. 1 mol de açúcar, que é o C12H22O11, tem o peso de 180 gramas, que é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar. O mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer coisa. Um exemplo disso são as laranjas. Quanto que é 1 mol de laranja? 1 mol de laranja é igual a 6,02 vezes 10 a 23 laranjas. Ai, prof, 1 mol de átomos. 1 mol de átomos é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E assim a gente vai indo. Alguns exemplos aqui para nós mais práticos, tá? 1 mol de cálcio, ele pesa 20 gramas. Mas quanto vale 1 mol de cálcio? Ele vale 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Lembra que o cálcio tá o elemento sozinho, ele não tá composto, ele é um átomo aqui, tá? Nessa composição. 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, ele pesa 98 gramas, como a gente já calculou em outros slides, né? Mas 1 mol dele equivale a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Agora é diferente. Por que moléculas? Porque ele é composto de vários átomos diferentes em quantidades diferentes. Agora a gente tem uma composição e ele é uma molécula, certo? 1 mol de NaCl. NaCl vocês conhecem, tenho certeza. Sal de cozinha. Uns gostam mais, outros gostam menos, certo? Mas todos nós conhecemos. Ele pesa 58,5 gramas. E 1 mol de NaCl é igual a 6,02 vezes 10 a 23 íons. Prof, o que é íons? Eu nunca ouvi falar. Então, íon é uma espécie quimicamente carregada, eletricamente carregada, tá? Que resulta de um átomo ou uma molécula que perde ou ganha elétrons, certo? Não se preocupem, mais pra frente a gente vai trabalhar com os íons, certo? Agora a gente vai falar sobre massa molar. A massa molar, que contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas, ou seja, é a massa referente a 1 mol de alguma coisa. E a unidade dela é gramas por mol. É um pouquinho diferente do que a gente viu até agora.
Então, vamos ver o exemplo aqui do cálcio, tá? A gente já sabe que o cálcio tem 40 unidades. Então, 40 gramas de cálcio contém 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cálcio. Lembrando que ele está só, né? Equivale a 1 mol de átomo de cálcio e que pesa as 40 gramas, né? É uma relação. Agora a gente tem um exemplo de uma substância e de um composto iônico, tá? Numa substância, lembra como eu falei, quando a gente fala em átomos, a gente está falando num elemento só. A água, por exemplo, é composta, é uma substância. Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, e ela pesa 18 unidades, certo? Então, 18 gramas de água equivalem a 6, vezes 2 vezes 10 a 23 moléculas, certo? A água é uma molécula, que equivale a 1 mol de molécula de água e que pesa 18 gramas, certo? Ou a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol, por isso que é gramas por mol. A massa molecular de um composto iônico, lembra que a gente falou dos íons? É a massa que contém os 6,02 vezes 10 a 23 íons. Um exemplo aqui de novo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele pesa 58,5 gramas, contém 6,02 vezes 10 a 23 íons e equivale a 1 íon. Então, 58,5 gramas por mol é a massa molar dele. Então, só para reforçar, tá? A massa molar é medida em gramas e é numericamente igual à massa molecular, que é em U. Por exemplo, a massa molecular da água é 18,02 U. Logo, a massa molar é igual a 18,02 gramas. E nota que 1 mol de água pesa 18,02 gramas e contém 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, tal como 1 mol de carbono elementar contém 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono. Agora a gente vai falar sobre quantidade em mols. Então, a quantidade de matéria de uma substância é expressa pelo número de mols. Esse número de mols é igual à relação entre massa de uma substância e sua massa molar, que a gente viu e falou há pouco, tá? Vamos ver um exemplo, então. Quantos mols de átomo corresponde a 280 gramas de ferro? E aqui até já foi colocado, ó, a massa molar é igual a 56 gramas por mol, que é para facilitar. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Regra de 3. Se eu tenho em 1 mol de átomo de ferro 56 gramas, que é a massa da amostra, quantos mols de ferro eu vou ter quando eu tiver 280 gramas, que é a massa molar? Fazendo as continhas, então o número de mols é igual a 5 mols de átomos de ferro, tá? Matematicamente, podemos dizer que N é igual a M minúsculo sobre M maiúsculo, sendo que M minúsculo é massa da amostra da substância e M maiúsculo é a massa molar da substância. É exatamente a mesma coisa que nós fizemos, certo? Então, para finalizar nossa aula, deixei alguns vídeos para vocês, de forma complementar. Caso vocês queiram ver e ainda tenham algumas dúvidas, vocês podem assistir. Agradeço para quem acompanhou nossa aula. Espero ter sido útil, que vocês consigam absorver bem os conhecimentos. E na sequência tem os exercícios que nós vamos postar também para vocês fazerem. E vão ter algumas dicas, uns vídeos tutoriais para ajudar vocês na resolução desses exercícios. Muito obrigado, bons estudos e até logo!